O sol queimava o pó do meio-dia quando Silas Uran subiu mancando no tablado de madeira. O vento soprava quente, levantando areia e cheiro de álcool barato. Na mão, ele segurava uma garrafa quase vazia. Na outra, arrastava uma menina coberta de poeira, com um vestido rasgado e o olhar perdido. É ela, murmurou ele, tropeçando. Surda, muda e inútil. Mas come pouco. A multidão na rua principal de Dry Creek ficou em silêncio. Homens de chapéus gastos, mulheres de avental, crianças com os pés descalços. Todos observavam, sem saber se riam ou se viravam o rosto. A menina não chorava. Apenas olhava o chão, como se já conhecesse a vergonha melhor do que o próprio nome. Silas ergueu a garrafa, balançando-a diante dos curiosos. $3,50 e ela é de quem quiser. Tenho sede. Um riso seco ecoou. Alguém gritou do fundo. Ninguém vai comprar lixo humano, Silas. Mas outro homem, parado na sombra de um poste, ficou imóvel. Chamava-se Elias Crow, um rancheiro solitário que quase ninguém via sorrir desde que a esposa morrera 3 invernos atrás. Seus olhos eram frios como pedra e cansados como o deserto. Ele observou a menina. O jeito como ela mantinha os ombros firmes, mesmo com o pai gritando, tinha algo estranho. Coragem ou resignação, ele não sabia. Silas começou a empurrá-la, rindo alto. Anda, desgraça. Faz alguma coisa? Mostra que serve para alguma coisa. E foi nesse instante que Elias caminhou até o palco. O som de suas botas no chão de madeira foi o único ruído que cortou o ar pesado. Ele abriu a carteira de couro e jogou algumas moedas prateadas no pé do velho. Isso cobra a sua vergonha, disse ele, com voz grave. E o suficiente para você se afogar nela. Silas pegou as moedas com dedos trêmulos, sem olhar para o homem. A menina ergueu o rosto pela primeira vez. Tinha olhos azuis apagados, quase cinzentos, como se o céu tivesse esquecido dela. Elias não sabia o que dizer. Apenas estendeu a mão. Ela hesitou. Depois, lentamente, segurou a dele. O pai virou as costas, sem uma palavra. A garrafa caiu no chão e se quebrou. O cheiro de uísque se misturou à poeira. Elias levou a menina até o cavalo. A multidão se dispersou em murmúrios. Ninguém perguntou nada. No oeste, certos silêncios pesavam mais do que tiros. Na cela, a menina sentou atrás dele, segurando-se leve, como se temesse incomodá-lo. Ele tentou falar, sem saber se ela entenderia. Qual é o seu nome? Nenhuma resposta. Está com medo? Silêncio. O cavalo avançou devagar, e a cidade ficou para trás. No horizonte, as montanhas pareciam adormecidas sob o calor. Elias pensou em deixar a menina no orfanato de Red River, mas algo o impediu. Talvez fosse o modo como ela olhava o vento, como se ouvisse algo que ele não podia ouvir. Quando o sol começou a descer, Elias parou perto de um riacho. A água corria fraca, mas limpa. Ele desceu do cavalo e apontou para o córrego. Beba. Ela desceu, ajoelhou-se e mergulhou as mãos na água. Lavou o rosto com calma, como se tirasse o peso de anos. O reflexo no espelho d'água mostrou uma menina não mais suja, mas viva. Elias observou, silencioso. No rosto dela havia algo de puro, mas também de assustador. Uma calma que não combinava com sua idade. Você entende o que eu digo? Perguntou ele. Ela virou o rosto, olhou seus lábios e balançou a cabeça devagar, como quem tenta adivinhar o som. Ele suspirou. Tudo bem. Recolocou o chapéu e apontou o caminho. Vamos para casa. Enquanto cavalgavam sob o pôr do sol, o vento mudava. Soprou forte, levantando o lenço do pescoço dela. Foi então que Elias ouviu algo. Um som tão baixo que podia ser apenas o vento. Ou talvez um murmúrio. Virou-se. Os lábios dela se moviam. Uma única palavra, sem voz. Mas Elias sentiu um arrepio na espinha, como se tivesse ouvido de verdade. A palavra era não. O cavalo empinou, assustado. Elias segurou firme. O que foi? Perguntou, olhando para todos os lados. Nada além de campo aberto e sombras longas. Ela agarrou a manga dele, os olhos arregalados, tentando dizer algo. Mas nenhum som saía. Apenas apontou para o horizonte, onde o céu se tornava violeta. Elias não viu nada. Ainda assim, o instinto gritou dentro dele. Aquele mesmo instinto que salvava vaqueiros de emboscadas. Ele puxou as rédeas e seguiu rápido para o rancho, o vento batendo nas costas como aviso. Chegaram quando o céu já era quase negro. O rancho ficava isolado, cercado por colinas e pasto seco. Apenas uma lamparina acesa na varanda dava sinal de vida. Elias ajudou a menina a descer, abriu a porta e apontou para dentro. Aqui é seguro. Ele acendeu outra luz. Você dorme no quarto ao lado do celeiro.
Ela entrou devagar, explorando com os olhos. Tocou a parede, o móvel, o chão, como se estivesse lendo aquele lugar com os dedos. Elias a observava em silêncio. De repente, ela parou e olhou para ele. Por um instante, parecia querer dizer algo importante, mas então, simplesmente se ajoelhou e começou a limpar o chão, como se já soubesse o que esperavam dela. Elias se aproximou e tocou seu ombro. Não precisa. A voz dele saiu baixa. Amanhã é outro dia. Ela levantou o olhar. E, por um segundo, ele viu lágrimas presas nos cílios dela. Antes de sair do quarto, Elias murmurou: Amanhã te ensino a cuidar dos cavalos. Quando fechou a porta, ouviu um som estranho, um leve sussurro. Virou-se, confuso. A menina estava parada atrás da janela, olhando para o nada. Os lábios dela se moveram outra vez, lentamente. Elias tentou ler. Parecia uma palavra curta, mas não era obrigada. Parecia ouço. O coração dele acelerou. Como assim ouço? Ela era surda, não era? Do lado de fora, o vento soprou mais forte, fazendo as janelas tremerem. O cavalo relinchou no estábulo. Elias olhou de novo para essa janela, mas a menina já não estava lá. Apenas a cortina se movia, como se algo invisível tivesse passado por ela. E naquele instante, o rancheiro sentiu pela primeira vez em muitos anos medo. Amanhã nasceu cinza sobre as colinas de Dry Creek. O vento soprava frio, e o rancho de Elias Crow parecia ainda mais solitário do que na véspera. Um cão uivou ao longe, e os cavalos batiam os cascos como se sentissem algo no ar. Elias acordou antes do sol, o hábito de quem dorme leve, de quem aprendeu a ouvir o farfalhar da noite. Por um instante, pensou ter sonhado com a menina, com aqueles olhos mudos que diziam mais do que palavras. Mas quando saiu do quarto, ela já estava acordada, sentada perto do fogão apagado, olhando as chamas imaginárias que ele ainda não acendera. Bom dia, disse ele, mesmo sabendo que ela talvez não o ouvisse. Ela ergueu o rosto, leu seus lábios e respondeu apenas com um aceno. Elias acendeu o fogo e colocou o café para ferver. O cheiro encheu o ar seco do rancho. Ela o observava com atenção, como quem estuda um idioma que não existe em palavras. Ele pensou em como devia ser o silêncio dentro da cabeça dela. Um lugar sem vento, sem passos, sem vozes. Um lugar em que até a tristeza soa diferente. Vai precisar de roupas novas, disse ele, enquanto cortava pão velho. A cidade é longe, mas eu tenho umas coisas que eram da minha esposa. A menina piscou, sem entender. Ele suspirou, apontou para si mesmo, depois para ela, e por fim, fez um gesto com as mãos, como quem costura algo invisível. Ela entendeu. Sorriu leve, pela primeira vez. June, murmurou de repente. Elias congelou. O quê? Perguntou ele, virando-se depressa. Ela apontou para si mesma. June. O som quase não saiu, mas estava lá. Uma voz pequena, rouca, quase quebrada, como o primeiro canto de um pássaro depois da tempestade. Elias não soube o que dizer. Apenas assentiu com o peito apertado. June, então. Durante o café, o rancho parecia menos vazio. June observava tudo. O barulho do café borbulhando, o estalo da lenha, o modo como o vento empurrava a porta. Mesmo que ela não ouvisse, parecia sentir o mundo de um jeito diferente, como se cada movimento tivesse som próprio dentro dela. Depois que comeram, Elias levou-a até o curral. O sol já subia, dourando o capim alto. Os cavalos se moviam lentos, levantando poeira. June caminhava entre eles com cuidado, sem medo. Um potro nervoso relinchou, mas ela apenas estendeu a mão, fechando os olhos. Elias ficou observando. O animal parou de se agitar. Aproximou-se dela, encostando o fofocinho em sua palma. Era como se ela o tivesse hipnotizado. Elias cruzou os braços, confuso. Nunca vi nada igual. Ela sorriu, tímida. Depois fez um gesto simples, apontou para o peito, depois para o cavalo, e por fim, juntou as mãos como se dissesse, entendo com o coração. O dia passou lento. June limpou o celeiro, ajudou a encher os baldes de água e até arrumou o velho piano na sala, embora ele não funcionasse há anos. Elias a observava, cada vez mais intrigado. Ela parecia ouvir o que o vento dizia, reagir a sons que não existiam. No fim da tarde, o rancho mergulhou em silêncio. O sol desapareceu atrás das montanhas, deixando o céu cor de cobre. Elias estava cortando lenha quando percebeu que ela não estava por perto. June? Chamou, olhando em volta. Nada. Deixou o machado e caminhou até o celeiro. Lá dentro, o ar estava pesado e escuro. O feno cheirava a umidade e tempo.
E então ele a viu, ajoelhada no chão, com a cabeça encostada na parede de madeira. Parecia escutar alguma coisa. June, ele disse, se aproximando devagar. Está tudo bem? Ela não se moveu. Apenas levantou a mão e fez sinal para ele ficar quieto. O rancheiro ficou parado, o coração acelerando. O vento lá fora cessou de repente, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Então ela abriu os olhos. Elias notou que estavam úmidos, brilhando na pouca luz que entrava. Ela se virou e, com gestos lentos, desenhou algo no pó do chão. Uma palavra. Perigo. Elias franziu o senho. O que quer dizer com isso? Ela apontou para fora, para as colinas escuras. Depois, levou a mão ao peito e bateu de leve 2 vezes, como se sentisse um som que ele não podia ouvir. Tem alguém aí? Perguntou ele, apertando o punho. Nenhuma resposta. Saiu do celeiro e olhou o horizonte. Só o deserto, o vento e o luar. Mas a sensação era real. O ar parecia mais pesado, o silêncio mais espesso. Quando voltou, June ainda estava de joelhos, olhando pela parede. Elias acendeu o lampião. Vamos, já está tarde. Ela obedeceu, mas antes de sair, encostou novamente o ouvido na madeira. Ficou assim por alguns segundos, imóvel. Então, sussurrou algo tão baixo que Elias pensou ter imaginado. Ele volta. Ele sentiu um arrepio percorrer o corpo. Quem volta? Mas ela já caminhava em direção à porta, com o rosto pálido. Nessa noite, o rancho dormiu inquieto. Elias ficou sentado à mesa, limpando o rifle, escutando outro vento batendo nas janelas. June dormia no quarto ao lado, ou pelo menos parecia. À meia-noite, um som seco quebrou o silêncio. O rangido de tábuas no corredor. Elias levantou-se devagar, rifle em punho. Caminhou até o quarto dela. A porta estava entreaberta, a lamparina apagada. Empurrou com cuidado. June não estava na cama. O coração dele disparou. Olhou ao redor. Nada. Então, ouviu o barulho de feno se movendo lá fora, no celeiro. Saiu depressa, o rifle firme nas mãos. O luar prateava o campo e fazia o rancho parecer feito de gelo. Quando entrou no celeiro, viu-a de novo ajoelhada, o mesmo gesto de antes. June, ele sussurrou. O que está fazendo aqui? Ela levantou o rosto. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Ele está lá fora, disse, e dessa vez Elias ouviu as palavras, baixas, roucas, mas reais. Antes que ele pudesse reagir, um relincho soou. Um cavalo estranho, vindo da escuridão. Elias ergueu o rifle, mirando na porta, mas lá fora só o vento respondeu. O silêncio voltou, pesado, vivo. E no meio desse silêncio, Elias percebeu algo novo. Um medo que não era dele, mas dela. Um medo que parecia nascer do chão, do ar, da lembrança de alguém que ainda não se fora. June se aproximou, segurou a manga dele e sussurrou com voz trêmula. Ele vai voltar, Elias. Eu posso ouvir. O rancheiro ficou imóvel. Não sabia o que mais o assustava. O fato de ela falar ou o que ela dizia. O sol nasceu frio sobre o rancho, pintando as colinas de um dourado cansado. Elias Crow acordou com o som dos cavalos inquietos. O vento trazia cheiro de terra molhada e algo mais. Algo metálico, como ferrugem e pólvora. Quando abriu a porta, viu June já de pé, parada no meio do pátio. Ela olhava para o horizonte, o vestido balançando no vento, os cabelos desgrenhados cobrindo parte do rosto. Não parecia assustada, parecia atenta, como se o ar estivesse contando um segredo só para ela. Dormiu alguma coisa? Perguntou Elias, tentando soar calmo. Ela virou o rosto, leu seus lábios e deu um aceno curto. Mas os olhos estavam longes. Elias sentiu um aperto no peito. Desde a noite anterior, aquela palavra não saía da cabeça dele. Ouvir. O jeito como ela dissera, tão baixo, mas com tanto medo, o deixara perturbado. Enquanto o café fervia, June caminhou até o estábulo. Elias a seguiu, curioso. No interior do celeiro, o cheiro de feno fresco se misturava com o de suor e couro. O cavalo preto, o mais bravo, empinava e bufava, como se quisesse fugir. June se aproximou devagar. Cuidado, alertou Elias. Ele morde. Ela não respondeu. Apenas estendeu a mão, fechou os olhos e começou a humilhar. Não com palavras, mas com um som baixo, vibrante, que mal parecia vir da garganta. O cavalo parou, respirou fundo e, num movimento lento, abaixou a cabeça. Elias ficou paralisado. Aquela menina
que não devia ouvir. Estava cantando para um animal selvagem, e o som parecia tocar algo que ele mesmo sentia dentro do peito. Quando ela abriu os olhos, sorriu levemente. Elias engoliu em seco. Como você... Sabe o que ele precisa? June encostou a mão no peito dele, e depois no próprio coração. Depois fez o gesto de bater. 1, 2, 3. E apontou para o cavalo. Elias entendeu. Ela ouvia o coração, mas não sabia se isso era metáfora ou algo muito mais literal. Mais tarde, quando o sol já estava alto, 2 homens passaram cavalgando pela estrada próxima. Pararam para beber água no riacho. Elias observou-a à distância, atento. Os 2 traziam armas presas no coldre, e um deles olhou direto na direção do rancho. June apareceu ao lado dele, silenciosa como sombra. Tocou-lhe o braço e apontou para os homens. Depois balançou a cabeça devagar. Conhece eles? Perguntou Elias. Ela hesitou. Depois fez sinal de sim. O rancheiro cerrou os olhos. São do seu passado? Ela não respondeu. Apenas olhou o chão e lágrimas começaram a cair, rápidas, silenciosas. Elias quis perguntar mais, mas algo o impediu. Às vezes, o silêncio era a única proteção que restava de alguém. À tarde, os homens se foram. Elias voltou ao trabalho, consertando a cerca quebrada, mas a mente estava longe. Pensava em como a menina parecia sentir as coisas antes que acontecessem. Pensava no medo nos olhos dela, no jeito que ela tremia sem fazer barulho. Quando o sol começou a descer, June trouxe uma tigela de água e lavou o rosto dele sem pedir. O gesto era pequeno, mas carregava algo de familiar, como se ela quisesse agradecer, ou talvez se desculpar por algo que ainda não acontecera. Elias riu sem jeito. Faz tempo que alguém se importa se eu tenho poeira no rosto. Ela sorriu também. Por um instante, o rancho pareceu um lar, mas a paz durou pouco. Quando a noite caiu, o vento trouxe sons estranhos. Passos. Talvez. Elias pegou o rifle. Foi até a varanda. Nada. Apenas o campo e o uivo do vento. De repente, sentiu um leve toque na manga. Era June. Os olhos dela estavam fixos nas colinas. O que foi agora? Ele perguntou baixo. Ela levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Depois apontou para a escuridão. Elias apertou o rifle. June, o que você ouve? Ela não respondeu com gestos. Apenas murmurou. Corações. O rancheiro franziu o senho. Corações? Ela acenou com a cabeça. 3. O sangue dele gelou. 3 corações, 3 homens. Elias apagou a lamparina, puxou-a para dentro e trancou a porta. O som dos cascos veio minutos depois, abafado, cauteloso. Ele olhou pela janela. Sombras se movendo devagar, como predadores. Fica atrás de mim, sussurrou. June encostou na parede, os olhos arregalados mas serenos. Elias segurava o rifle com firmeza, o dedo pronto no gatilho. As sombras se aproximaram do portão. Um deles tentou empurrar. A madeira rangeu. Elias respirou fundo e gritou. Quem está aí? Silêncio. Então uma voz respondeu. Calma, rouca, de alguém acostumado a matar. Só um viajante, procurando uma garota que me deve respostas. Elias olhou para June. Ela tremia. A voz continuou. Dizem que um rancheiro comprou uma menina muda. Uma menina com olhos azuis e um passado sujo. Elias engoliu o medo. Aqui não tem ninguém assim. Um riso curto ecoou lá fora. Então não se importa se eu der uma olhada. O som do cavalo se aproximando foi seguido por outro de metal, uma espora arrastando na terra. Elias levantou o rifle e disparou um tiro para o alto. Dei a minha resposta. Silêncio. Por um momento, achou que eles tinham ido embora. Mas então ouviu o som de risadas se afastando devagar até sumirem no vento. Elias trancou tudo. June continuava parada, olhando a porta como se pudesse ver através dela. Quem era aquele homem? Perguntou ele, ofegante. Você conhece? Ela hesitou. Depois escreveu com o dedo na poeira da mesa uma única palavra. Red. O nome soou pesado dentro da cabeça dele, mesmo sem ser dito. Elias sentou, exausto. Ele vai voltar, não vai? June assentiu. Então fez algo inesperado. Aproximou-se, tocou o peito dele e murmurou. Mas você não vai estar sozinho. Elias olhou para ela, surpreso. Pela primeira vez, ouviu a própria respiração como se fosse um trovão. Pela primeira vez em anos, sentiu medo e esperança ao mesmo tempo. Lá fora, o vento soprava frio, arrastando poeira pela varanda. E no escuro,
Bem longe, 3 corações batiam, mas só June podia ouvi-los. O amanhecer chegou pesado, envolto em silêncio e tensão. Elias dormira pouco. Passara-se a noite sentado na cadeira da varanda, rifle no colo, ouvindo o som distante do vento e o farfalhar do capim seco. A cada estalo na madeira, imaginava que os homens de Red haviam voltado, mas não voltaram. Ainda não. June saiu do quarto quando o sol já arriscara o horizonte. Estava com o mesmo vestido azul gasto, os cabelos soltos e o rosto pálido. Trazia nas mãos uma caneca de café e o olhar de quem já havia visto a morte de perto. Elias aceitou o café e tentou sorrir. Dormiu alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Eu também não, ele disse. Aqueles homens não estavam aqui por engano. June olhou para o chão. Depois fez um gesto com a mão, como quem escreve no ar. Elias entendeu o que ela queria. Papel. Pegou um caderno velho da gaveta, uma pena e a tinta seca, que usava para anotar gastos da fazenda. Ela escreveu devagar, a letra trêmula, mas firme. Red era meu dono. Elias sentiu o estômago afundar. Eu fugi há 2 invernos. Ele me comprou de um homem de fronteira. Disse que eu devia ser grata por ainda estar viva. Ela parou, respirou fundo. As lágrimas começaram a manchar a tinta. Ele queria que eu ouvisse, que eu dissesse a ele o que as pessoas sentiam, que usasse o dom para achar traidores. Elias franziu a testa. Dom? June levantou os olhos para ele. Tocou o peito dele de leve e murmurou. Eu ouço o que o coração não diz. O rancheiro ficou imóvel. Lembrou-se do cavalo, do vento, dos 3 homens antes de chegarem. Tudo fazia sentido agora. Você ouve os corações. Ela assentiu. E Red queria usar isso para caçar pessoas? Ela confirmou de novo. Lágrimas escorrendo silenciosas. Ele me forçava. Dizia que se eu errasse, alguém morreria. Eu fugi quando não aguentei mais. Fez uma pausa. E agora ele me achou. Elias respirou fundo, lutando contra a raiva que crescia dentro dele. Então ele não vai parar. June olhou para ele, assustada. Mas ele também não conhece este rancho, continuou Elias, nem o que acontece quando alguém tenta mexer com quem eu protejo. Por um instante ela pareceu acreditar, mas o medo não saiu dos olhos dela. Durante o resto do dia, Elias trabalhou reforçando as cercas, escondendo munição nos galpões, deixando comida pronta caso precisassem fugir. June ajudava em silêncio, movendo-se como sombra entre o feno e o vento. Quando o sol começou a cair, o céu ficou vermelho, cor de ferrugem e presságio. Elias olhou para as colinas e viu um ponto escuro se mover. Um cavaleiro, depois outro, e mais 2, 4. Ele veio. A voz de Elias saiu quase num sussurro. June ficou imóvel, os olhos marejados. O rancheiro segurou o ombro dela. Vá para o porão, agora. Ela balançou a cabeça, negando. June, escuta. Eles vão atirar primeiro e perguntar depois. Mas ela permaneceu firme. Tocou o peito dele e sussurrou. Se eu me esconder, você morre. O vento uivou entre as ripas da varanda. Os cavaleiros se aproximavam, levantando poeira, os cavalos suados, as armas brilhando no último raio de sol. À frente vinha Red, um homem alto de barba grisalha e olhos que pareciam aço. Elias caminhou até o portão. Tá longe demais do inferno para vir pedir água, Red. O outro riu. Ainda tem língua afiada, Crow, mas eu não vim para você. Vim buscar o que é meu. A garota não é sua. Tudo o que respira sob o meu chicote é meu, respondeu Red friamente. E você sabe disso. Elias levantou o rifle. Ela não está mais sob o seu chicote. O silêncio durou 1 segundo eterno. Depois, o primeiro tiro. O som ecoou pelas colinas como um trovão. Elias rolou atrás da cerca, disparando de volta. Pedaços de madeira voaram. O cheiro de pólvora encheu o ar. June, escondida atrás do poço, pressionava as mãos contra os ouvidos, chorando. Mas algo dentro dela mudou. Os sons, antes dolorosos, começaram a soar como batidas de tambor. O ritmo dos corações lá fora. Ela podia ouvi-los, rápidos, frenéticos. 4 corações. E o de Elias. Forte, determinado. Ela se levantou. Elias viu quando ela correu para o campo aberto. June! Gritou. Volta aqui! Mas era tarde. Ela caminhava devagar, o vestido azul rasgado pelo vento. Parou no meio da estrada, ergueu as mãos e fechou os olhos. Red hesitou. O que diabos ela está fazendo? Elias também não sabia. Então, de repente, os cavalos começaram a se agitar. Bufavam, empinavam, giravam em círculos. Um deles caiu, derrubando-se o cavaleiro.
Outro disparou para longe, em pânico. June continuava imóvel. Red apontou a arma, gritando: "Para com isso!" Mas ela não o ouvia, ou talvez ouvisse demais. Dentro da cabeça dela, os batimentos dos corações se misturavam. O medo, a raiva, o ódio. Ela os sentia como martelos dentro do peito. Então concentrou-se no som mais escuro, mais frio. O coração de Red. Batida após batida, pesado, doente. Ela abriu os olhos. Eu não sou sua. O disparo veio, mas o cavalo de Red empinou antes que ele pudesse mirar direito. A bala passou a centímetros do rosto dela. Elias correu, disparando 2 vezes. Um dos capangas caiu, outro fugiu. O pó se ergueu em nuvem. O sol desapareceu atrás das colinas. Red, furioso, virou o cavalo e recuou, gritando: "Isso ainda não acabou." Elias correu até June e a puxou pelos ombros. "Você está bem?" Ela tremia, mas sorriu. Eu ouvi ele e ele ouviu a mim. Elias assegurou firme, sem saber se devia agradecer ou rezar. O vento soprou mais forte, trazendo o som dos cascos que se afastavam. A paz, por enquanto, voltara. Mas Elias sabia. Aquilo não era o fim. Era apenas o silêncio antes da próxima tempestade. E enquanto o rancho mergulhava na penumbra, June olhava o horizonte com os olhos marejados e dizia, quase num sussurro: "Amanhã, o coração dele vai voltar." A noite caiu pesada sobre o rancho. O vento rugia como fera ferida e as nuvens carregadas engoliam as estrelas uma a uma. Elias e June estavam trancados na cabana principal, velas acesas, lançando sombras longas nas paredes de madeira. O ataque havia terminado, mas a ameaça não. Elias sabia que Red voltaria, e da próxima vez não viria apenas com 3 homens. June estava sentada perto da lareira, as mãos juntas no colo, o olhar perdido no fogo. Desde o confronto, ela não dissera uma palavra. Parecia ouvir algo distante, invisível, algo que Elias não podia compreender. "June", ele disse suavemente, "se a gente fugir agora, talvez consiga chegar ao Fort Shelby antes do amanhecer. Os soldados podem nos proteger." Ela virou o rosto devagar. "Ele vai nos achar." "Ele não vai." Elias tentou manter a voz firme. "Eu sei esconder trilhas melhor do que qualquer um nesse deserto." Mas ela balançou a cabeça. "Não é a trilha que ele segue, é o medo." Essas palavras o silenciaram. Elias se sentou diante dela, olhando-se o fogo crepitar. "Então o que você quer que a gente faça? Esperar ele vir matar a gente aqui?" June o encarou por um longo instante. Depois, pegou o papel e escreveu: "Eu posso acabar com isso, mas você precisa confiar em mim." Elias franziu o senho. "Acabar com isso como?" "Eu preciso voltar ao desfiladeiro, onde ele me achou. É lá que tudo começou, é lá que termina." Elias balançou a cabeça. "Nem pensar. Lá é território dele. Se eu não for, ele nunca vai parar." O silêncio tomou conta do quarto. O vento batia nas janelas como punhos de raiva. Elias olhou para ela, pequena, frágil, mas com uma coragem que envergonhava qualquer homem armado. Finalmente ele disse: "Então eu vou com você." June abriu um pequeno sorriso. O amanhecer chegou pálido, com nuvens arrastando poeira sobre as colinas. Elias selou o cavalo, preparou munição e colocou um lenço no pescoço. June montou no segundo animal, sem medo. O caminho até o desfiladeiro era longo, cortando rios secos e vales cheios de ossos de gado. Nenhum som, além do farfalhar do vento e dos cascos ecoando nas pedras. Quando chegaram, o sol já nascia atrás das rochas altas. O lugar parecia morto, um vale estreito, marcado por cruzes antigas e pedaços de carroças queimadas. "Aqui?" perguntou Elias. June desceu do cavalo e olhou para o chão. Havia marcas antigas ali, cicatrizes de fogo e sangue. Ela se ajoelhou e encostou a mão na terra. "Foi aqui que ele me fez ouvir pela primeira vez." Elias ficou em silêncio. June fechou os olhos. Por um momento, o vento pareceu parar. Então ela murmurou: "Ele está vindo." Elias levantou o rifle. "Quantos?" "Muitos." O som dos cascos começou a ecoar ao longe. Primeiro um, depois 2, depois dezenas. O desfiladeiro se encheu de poeira. Red apareceu à frente, montado num cavalo negro. Ao redor, quase uma dúzia de homens armados. "Elias Crow!" gritou ele. "Eu até admiro sua coragem, mas você se meteu onde não devia." Elias manteve o rifle erguido. "Você não vai levar ela?" Red riu, um riso rouco e cruel. "Ela é minha desde o dia em que a comprei. E você sabe o que se faz com o que é seu." June deu um passo à frente.
Eu não sou coisa sua. A voz dela ecoou, firme, audível, como se o vento a carregasse. Era esta a primeira vez que Elias a ouvia falar sem hesitar. Red piscou, surpreso. Então fala agora, garota. Ela assentiu, encarando-o. Eu sempre falei. Você é que nunca quis ouvir. Os homens riram, mas o riso morreu rápido, quando o chão começou a tremer. Um som profundo, como batimentos gigantes, ecoou pelas pedras. Elias olhou em volta, assustado. O que é isso? June fechou os olhos e murmurou. Os corações deles. O ar ficou pesado. Um a um, os homens de Red começaram a se agitar, como se algo apertasse seus peitos. Alguns caíram dos cavalos, tossindo. Outros gritavam, apavorados. Red puxou a arma, gritando. Parem com isso! Mas não havia o que parar. June abriu os olhos, e neles havia algo novo, uma luz triste, poderosa. Você usou o medo para me calar. Agora vai ouvir o seu próprio. Red puxou o gatilho. Mas a arma falhou. Tentou de novo, e de novo. O metal esquentava em suas mãos. Elias olhava, dividido entre espanto e terror. June deu mais um passo. O vento girava ao redor dela como um redemoinho. Eu te ouvi a vida inteira, Red. Tua culpa, tua fome, tua raiva. Agora você vai ouvir o silêncio. De repente, tudo parou. Nem som, nem vento, nem pássaros, nem batimentos. Red caiu de joelhos segurando o peito. O olhar dele ficou vazio, como se o coração tivesse desistido de bater. E então o som voltou. O estalar das pedras, o sussurro do vento, o eco distante de um rifle sendo carregado. Elias se aproximou devagar. Red estava morto. June respirava com dificuldade, pálida. Elias correu até ela, segurando-a pelos ombros. O que você fez? Ela olhou para ele, os olhos marejados. Eu tirei o som que nunca me deixou dormir. Elias a abraçou forte, sentindo o coração dela bater fraco contra o peito dele. Acabou. Ele sussurrou. Ela fechou os olhos. Não. Acabou ainda. Horas depois, o sol queimava alto. Os corpos haviam sido deixados no desfiladeiro, e Elias cavava uma cova para Red. June o observava, cansada, mas serena. Quando ele terminou, ela se aproximou e disse baixinho. Agora sim, o silêncio é só nosso. Elias olhou para ela e, pela primeira vez desde que a comprara, viu uma mulher livre. O vento soprou leve, levando embora a poeira, o sangue e o passado. E naquele instante, o rancho não era mais um lugar de dor. Era lar. O vento mudou no rancho de Elias Crow. Depois do desfiladeiro, os dias se tornaram lentos, quase silenciosos demais. O som dos martelos reconstruindo as cercas parecia ecoar por quilómetros, misturado ao cheiro de madeira fresca e poeira. June caminhava pelo pátio, ainda com o vestido azul que o sol já desbotara. Desde aquela manhã, algo nela havia mudado. Não apenas o olhar, mas o modo como se movia. Mais leve, mas também mais distante, como se parte dela tivesse ficado lá, entre as pedras do desfiladeiro. Elias tentava fingir que tudo estava bem. Limpava o curral, cuidava dos cavalos, falava pouco. Às vezes a observava de longe e sentia o peito apertar. O rancheiro que comprara uma garota muda, agora vivia com uma mulher que podia falar, mas quase não dizia nada. Certa noite, o fogo da lareira dançava enquanto a chuva batia no telhado. Elias olhou para ela e quebrou o silêncio. Desde aquele dia, você parece ouvir menos. June o encarou. Ouvir menos? Sim. Ele se inclinou para a frente. O vento, os cavalos, até o som do meu coração. Parece que você não os sente mais. Ela abaixou os olhos, pensativa. Acho que deixei tudo lá. No desfiladeiro? Não. Ela respirou fundo. Dentro dele. Elias franziu a testa. June continuou, a voz trêmula. Quando eu o fiz parar, eu parei junto. O som que sempre ouvi, o mundo todo gritava dentro da minha cabeça. Agora é como se tudo tivesse ido embora. O rancheiro se levantou e caminhou até ela. E isso te assusta? Ela sorriu de leve. Um pouco, mas também é paz. O silêncio entre eles ficou denso, quase doce. Elias se ajoelhou ao lado da cadeira dela. June, você salvou minha vida, salvou a sua também. Você não deve nada a esse dom, nem ao passado. Ela olhou para ele e, naquele instante, o fogo refletiu nos olhos dela como dois sóis pequenos. Eu nunca quis ouvir, sussurrou.
Só quis ser ouvida. Elias estendeu a mão, hesitante. E eu estou ouvindo agora. Ela encostou a mão na dele. Foi a primeira vez que se tocaram sem medo. Os dias seguintes trouxeram calma. As flores começaram a brotar perto do riacho. As colinas ficaram verdes outra vez. Elias voltava do campo sempre coberto de poeira, e June o esperava com café quente. Mas o coração dele não se aquietava. Algo estava diferente nela. O olhar às vezes se perdia no horizonte, como se escutasse vozes que mais ninguém podia ouvir. Certa manhã, ele acordou com o som dos cavalos agitados. Correu para o estábulo e a encontrou parada, olhando ao vazio, os olhos marejados. June, o que houve? Ela piscou devagar. Eu ouvi uma coisa. Como assim? Pensei que não ouvia mais nada. Era diferente. Ela pressionou as mãos contra o peito. Era pequeno, fraco, mas estava aqui dentro. Elias a segurou pelos ombros. Você está com dor? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não é dor, é vida. O rancheiro ficou sem entender, mas ela apenas sorriu. Um sorriso novo, tímido, cheio de significado. As semanas passaram. June voltava-se a cantar baixinho enquanto lavava roupa no riacho. Sons simples, quase infantis, mas cheios de emoção. Elias escutava escondido, fingindo trabalhar perto. Uma tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas, ela chamou o nome dele. A voz dela soava diferente, mais firme, mais confiante. Elias? Disse. Você nunca perguntou porque eu aceitei vir com você naquele dia. Ele tirou-te o chapéu, curioso. Achei que eu tivesse-te comprado. Ela riu, um riso leve, sincero. Ninguém compra o destino. Ele ficou em silêncio, observando-a enquanto o vento balançava os fios dourados do cabelo dela. Quando meu pai me vendeu, eu achei que era o fim, mas você não me olhou como os outros homens. Você olhou como quem também carrega um silêncio. Elias desviou o olhar. Todos carregam, uns só disfarçam melhor. Ela deu um passo à frente. E o seu silêncio, Elias? Ainda fala? Ele a fitou por um longo momento. Depois, sem dizer nada, tocou o rosto dela. As lágrimas vieram antes das palavras. Fala, sim, disse ele baixinho. Fala teu nome todo dia. June fechou os olhos e encostou a testa no peito dele. Mas a paz do rancho não duraria. Naquela noite, enquanto dormiam, um som distante rompeu o silêncio. Tiros. 3, depois 5. Elias pulou da cama, agarrou o rifle e correu até à varanda. Lá embaixo, no vale, via-se fogo. O velho posto de troca ardia em chamas. Bandoleiros? Murmurou. June apareceu atrás dele, envolta no lençol. É o som deles que ouço agora. Medo, raiva e fome. Elias girou o tambor do rifle. Fica aqui? Eu vou ver. Mas ela segurou o braço dele. Não vai sozinho. Ele hesitou. June, eu não vou deixar você ir para a morte, disse ela, firme. Se eu ainda posso ouvir alguma coisa, quero que seja o seu coração. O vento soprava frio, o fogo distante, iluminando o céu com reflexos vermelhos. Elias a olhou por um instante e viu a mesma coragem de antes, mas com algo novo, amor. Ele assentiu. Então vamos juntos. Os cavalos dispararam pela estrada, o som dos cascos cortando para o silêncio da madrugada. Atrás deles o rancho ficou pequeno, distante, mas o som dos corações batendo em uníssono parecia guiá-los. June olhou para o horizonte e sentiu algo reacender dentro dela. O dom que achava perdido agora era diferente, mais humano, mais quente. Ela não ouvia o medo do mundo. Ouvia apenas Elias. E pela primeira vez na vida, aquele som bastava. A estrada até o velho posto de troca era uma serpente de poeira e escuridão. O luar mal iluminava o caminho e o cheiro de fumaça crescia a cada passo dos cavalos. Elias cavalgava à frente, rifle em punho, olhos fixos no horizonte. June vinha logo atrás, segurando firme a sela, o cabelo solto, chicoteando com o vento frio. Quando chegaram ao alto da colina, viram o fogo. O posto ardia como um inferno aceso, madeira crepitando, barris explodindo e gritos perdidos entre o estalar das chamas. Elias puxou o cavalo e parou. Maldição! June olhava fixamente para as sombras que se moviam entre as labaredas. São 5. 2 feridos. Um homem grita pedindo ajuda. Elias virou-se para ela, surpreso. Você voltou a ouvir? Ela assentiu, os olhos marejados. Só o que dói. Ele respirou fundo, engolindo-se com medo. Então escuta bem.
Se qualquer um deles tentar mirar, você volta para o cavalo e corre. E deixar você aqui? Eu sei cuidar de mim, June. Ela o encarou, firme. Não, Elias, você aprendeu a sobreviver. Cuidar é diferente. O vento soprou, levando as faíscas para o céu. Eles se olharam por um instante que pareceu eterno. E então Elias desceu a colina, o rifle pronto. Lá embaixo, o calor das chamas ardia como ferro em brasa. Um homem de barba desgrenhada surgiu cambaleando, com uma pistola tremendo nas mãos. Quem está aí? Gritou. Elias levantou o rifle. Um homem cansado demais para correr, joga a arma. O sujeito hesitou, olhou para trás, e então largou a pistola no chão. O olhar dele era de puro pavor. Eles voltam, murmurou. Disseram que iam queimar tudo, que iam buscar o ouro que roubaram. Elias o segurou pelos ombros. Que ouro? O homem arregalou os olhos. O ouro do Coronel Red. O carregamento que sumiu antes da guerra acabar. O sangue de Elias gelou. June, parada atrás, viu a expressão dele e sentiu algo pesado nascer no ar. Elias? O que foi? Ele não respondeu. Apenas olhou o fogo, devorando o que restava do posto. Mas a voz dela o cortou como faca. Você sabe do que ele está falando, não sabe? Elias respirou fundo. Eu sei. Me diz. Ele hesitou, os olhos marejando com a fumaça e o passado. Antes de eu comprar o rancho, eu servi sob o comando de Red. June ficou imóvel. Eu era o batedor dele, continuou Elias. Eu sabia onde cada comboio passava, cada trilha usada por comerciantes. Ele me mandou guiar uma caravana que levava ouro. Disse que era para o exército, mas... Ele parou, a voz falhando. Não era. Ele mandou matar os guardas e esconder o ouro. June o fitava como se visse um estranho. E você? Elias abaixou o olhar. Eu obedeci. O silêncio caiu como pedra. As chamas rugiam ao fundo, iluminando o rosto dele. Metade sombra, metade culpa. Depois, ele continuou. Red matou os homens que sabiam do ouro. Todos, menos eu. Foi quando eu fugi. Comprei o rancho com o dinheiro sujo dele. June levou a mão ao peito. Então o ouro ainda está enterrado aqui, em algum lugar. E agora esses bandidos acham que podem achá-lo. Ela deu um passo para trás, o olhar triste. Você achou que podia fugir do que fez, mas o passado sempre volta, Elias. Ele segurou o chapéu nas mãos, o rosto queimando de vergonha. Eu sei. É por isso que eu não posso deixar ninguém morrer por minha causa de novo. Antes que ela pudesse responder, um assobio cortou o ar. Tiro. A bala atingiu o chão perto dos pés deles, levantando poeira. Elias se jogou atrás de um barril, puxando June junto. Lá! Gritou ela, apontando para a direita. 2 vindo da ravina. Elias rolou e atirou 2 vezes. Um dos homens caiu, o outro fugiu para o mato. O fogo iluminava tudo em laranja e vermelho. As sombras dançavam nas paredes queimadas. June sentia o coração dele bater rápido. O mesmo som que aprendera a amar. Mas agora aquele som estava cercado pelo medo. Elias disparou de novo, acertando o outro invasor. Corra para o cavalo. Eu não vou te deixar. Ele a empurrou. Vai logo, June. Ela correu, mas parou no meio do caminho. Algo dentro dela dizia que se fugisse, o som do coração dele seria o último que ouviria. E ela não suportaria isso. Virou-se e gritou. Elias, atrás de você. O rancheiro girou o rifle, mas o inimigo já estava sobre ele. Um homem alto, de sobretudo preto, avançou com uma faca. Eles caíram entre as cinzas, lutando corpo a corpo. June correu, agarrou a pistola caída no chão e mirou. As mãos tremiam. O tempo pareceu parar. Elias estava de joelhos, o inimigo sobre ele. O olhar de June cruzou o dele. E ela entendeu sem palavras. Ela atirou. O som ecoou entre as montanhas, seco, final. O homem tombou. Elias ficou imóvel por um segundo. Depois levantou-se devagar. June correu até ele, lágrimas descendo pelo rosto. Eu não queria... Ele segurou o rosto dela. Você salvou minha vida, de novo. O fogo começava a apagar. O céu, antes negro, começava a clarear com o primeiro sinal do amanhecer. Elias olhou para o horizonte, exausto. Eles não vão parar. Se o ouro ainda existe, virão mais atrás dele. June respirou fundo. Então vamos achar primeiro. Ele franziu o senho. E fazer o quê com isso? Ela o encarou, séria. Enterrar de novo, mas dessa vez, para sempre. Elias olhou para ela e viu a mulher que o destino colocara diante dele.
não como vítima, mas como redenção. Ele assentiu. Amanhã a gente começa a cavar. O sol nascia, tingindo as colinas de vermelho e ouro, mas nenhum dos dois se sentia rico. O que brilhava agora não estava sob a terra, estava entre eles. E pela primeira vez, Elias sentiu que talvez o passado pudesse ser enterrado. O sol nascia devagar sobre as colinas poeirentas, pintando o céu de cobre e rosa. Elias e June estavam de pé diante do velho rancho, cada um com uma pá nas mãos. O chão à frente deles era duro, seco como o passado que agora tentavam desenterrar. Elias olhou ao redor. O vento balançava a cerca quebrada, e o gado pastava distante, alheio à culpa dos homens. June o observava em silêncio. Havia algo em seu olhar. Não medo, mas certeza. Como se ela já soubesse o que encontrariam ali, sob a terra. Foi aqui? Perguntou ela. Elias assentiu. Atrás do celeiro. A noite em que enterrei, ainda ouço as pás batendo. Ela se aproximou, pousando a mão no ombro dele. Então que o som seja diferente desta vez. E começaram a cavar. O som do ferro contra a terra misturava-se ao canto distante de um corvo. A cada golpe, a poeira subia e o suor escorria pelo rosto de Elias. June cavava ao lado dele, o vestido sujo, as mãos feridas. Mas ela não parava. Havia força em cada movimento, como se não fosse o ouro que procurava, mas o fim de uma maldição. Depois de horas, a pá de Elias bateu em algo. Um som oco. Ele se ajoelhou, retirando a terra com as mãos. Logo apareceu a tampa enferrujada de uma caixa de madeira, coberta de musgo e pó. O silêncio caiu. Elias respirou fundo e abriu o baú. Lá dentro, envoltos em tecido apodrecido, estavam os lingotes de ouro. O brilho era quase cegante, um amarelo cruel, que parecia zombar da luz do sol. June deu um passo para trás, os olhos marejados. É lindo e horrível. Elias ficou olhando por longos segundos. Foi isso que destruiu tudo. Ela ajoelhou ao lado dele, passando os dedos pelo pó. O ouro não tem culpa, Elias. Os homens é que escolhem o que fazem com ele. Ele fechou os olhos, sentindo o peso do passado cair sobre os ombros. Eu tirei vidas por isso, June. Gente que confiava em mim. E agora pode devolver. A voz dela era suave, mas firme. Não com dinheiro, com escolha. Elias levantou o olhar para ela. Escolha? Sim. O que fazer com ele? Ele respirou fundo e olhou para o horizonte, onde o vento fazia as ervas dançarem. Se eu deixar aqui, virão atrás de novo. Se eu levar, vai-me consumir. June olhou o céu, como se ouvisse algo além do que Elias podia entender. Então queime. Elias franziu o senho. Queimar ouro? Ela o encarou. Você acha que ouro é mais pesado que o pecado? Que um metal vale mais que uma alma limpa? O vento aumentou, levantando poeira e folhas secas. Elias ficou em silêncio por um longo tempo, até que, sem dizer palavra, tirou o isqueiro do bolso. Que Deus me perdoe, murmurou, jogando uma gota de querosene sobre a madeira. O fogo pegou rápido. As chamas subiram, lambendo o ouro, o pano, o baú. O cheiro era estranho, como ferro queimando, como chuva antes da tempestade. June observava em silêncio, as mãos cruzadas no peito. Ele está indo embora, Elias. Tudo o que te prendia. Ele a olhou e por um instante o rosto dela parecia brilhar com o reflexo do fogo, como se fosse parte da própria chama. Você sempre fala como se soubesse o que vem depois. Porque às vezes eu vejo, respondeu ela, sem desviar o olhar. Mas não o futuro. O que está dentro das pessoas? Elias a observou, confuso e tocado. E o que você vê em mim? Ela sorriu triste. Um homem que pensa que matou alguém, mas na verdade está tentando renascer. O fogo crepitava, alto, como se o ouro gritasse. Elias respirou fundo e o peso nos ombros começou a se dissolver. Pela primeira vez, o rancho parecia limpo, como se o vento tivesse levado embora essa culpa, junto com as cinzas. Naquela noite, eles ficaram sentados na varanda. O céu estava coberto de estrelas e o silêncio era quase sagrado. Elias tomou um gole de café e olhou para June. O que vai fazer agora? Ela pensou um pouco antes de responder. Ficar, se me deixar. Ele sorriu. Eu te deixaria ir, mas não sei se deixaria partir. Ela olhou o horizonte. Eu vim para esse lugar achando que ia encontrar um fim, mas encontrei um começo. O vento soprou, e ela encostou a cabeça no ombro dele. O som dos grilos e do fogo morrendo era tudo do que restava. Mas a paz durou pouco.
Um estampido ecoou na distância, seco, cortante. Elias se levantou num pulo. Tiro. June também ouviu. Vem da estrada. Ele pegou o rifle e correu até o estábulo. Eu sabia. Red ainda tem homens. Elias, não vai sozinho. Ele parou, o olhar firme. Agora é diferente. Antes eu fugia, agora eu protejo. Ela o agarrou pelo braço. Então me deixes proteger também. Os olhos deles se encontraram, e Elias viu algo no olhar de June. Coragem pura, tranquila, de quem já enfrentou a morte e sobreviveu à dor. Ele assentiu. Tá certo. Mas fica perto de mim. Montaram os cavalos e partiram pela estrada escura, o luar banhando os campos. O fogo atrás deles havia virado cinza, e à frente, no horizonte, esperava a sombra de um passado que ainda não tinha acabado. A lua estava alta quando Elias e June chegaram ao desfiladeiro. O vento soprava forte, arrastando o pó e o cheiro distante de pólvora. Lá embaixo, o vale dormia em silêncio. Mas Elias sabia que o mal não dormia nunca. O som de casco se ecoou entre as pedras. 3 homens surgiram da escuridão, montados, as silhuetas recortadas contra o luar. No meio deles, um homem mais velho, com um chapéu rasgado e um olhar que parecia feito de ferro e ódio. Red. O rosto dele estava mais magro, os olhos queimando como brasa. E quando falou, sua voz era rouca, carregada de desespero e raiva. Elias Kane, o homem que achou que podia queimar o ouro e apagar o pecado. Elias manteve o rifle firme, mas sua voz era calma. O ouro queimou Red, e junto com ele, o que te prendia aqui. Vai embora. Red riu, uma risada sem alegria, seca como o deserto. Eu fiquei 7 anos cavando com as mãos, 7 anos comendo terra e lembrando do teu rosto me deixando para morrer. E agora vem-me mandar embora? June deu um passo à frente, a voz firme, suave como o vento antes da tempestade. Red, o ouro te destruiu uma vez. Não precisa deixar que destrua de novo. Ele virou o rosto para ela com desprezo. E quem é você, mocinha? Outra alma caridosa que ele comprou para limpar o nome? Elias avançou meio passo. Fala com ela assim de novo, e eu te juro que o chão vai beber teu sangue. Red ergueu a arma. Então atira, Elias. Vamos ver se dessa vez você termina o que começou. O silêncio tomou o desfiladeiro. O vento parou. Até os grilos silenciaram. E então, bang! O som do tiro cortou o ar. O cavalo de Red empinou e ele caiu rolando na poeira. Mas não era sangue o que escorria. O tiro de Elias havia acertado o rifle da mão dele, estilhaçando o cano. Red gritou furioso e sacou uma faca. Elias jogou o rifle no chão e partiu para cima, os dois se chocando com força. A luta foi seca, brutal, os golpes ecoando nas pedras. June observava, o coração disparado. Ela queria correr, gritar, mas algo a segurava. Uma sensação profunda, como se houvesse outra força ali, invisível, que ainda não havia sido mostrada. Red tentou cravar a faca, mas Elias segurou o pulso dele e girou, fazendo-o cair. A lâmina escapou, voando pelo chão. Mas antes que Elias pudesse reagir, Red pegou um punhado de terra e jogou em seus olhos. Elias cambaleou, cego. Red se levantou, puxando o revólver de um dos homens caídos. Agora sim, sussurrou Red. Vai ser justo. Ele apontou a arma, e foi nesse instante que June correu. O tempo pareceu parar. Ela se jogou na frente de Elias, o som do disparo ecoou. Bang! O corpo dela caiu nos braços dele. Elias ficou imóvel, o som do vento voltando aos poucos, o coração rasgando o peito. O olhar de June o encontrou, calmo, sem dor. Elias? Sussurrou ela, tocando o rosto dele. Eu consegui ouvir. Ele assegurava, confuso, desesperado. O quê? Ela sorriu, as lágrimas se misturando à poeira. O som da tua voz, pela primeira vez. Eu te ouvi. Elias sentiu o mundo girar. Red deu um passo atrás, atônito. A voz dela parecia encher o vale. Doce, impossível. O fogo da lamparina próxima dançou no vento, e então algo estranho aconteceu. June ergueu a mão, tocando o peito de Elias, e o som, aquele som, começou a se repetir, como um eco dentro do vento. Não era voz. Era memória. Como se o dom dela tivesse se libertado. Elias olhou para Red, lágrimas e raiva se misturando. Ela te deu uma chance, maldito, e você escolheu o inferno. Ele pegou o rifle do chão, mas antes que pudesse atirar, Red caiu de joelhos. O olhar dele estava vazio, a mão tremendo. Eu
Eu só queria o que me tiraram. Elias abaixou a arma. Então olha bem, o que te tiraram foi a alma. Red largou o revólver, cambaleou até o desfiladeiro e parou na beira. Por um instante, parecia ouvir vozes no vento, e então, sem dizer mais nada, deu um passo e desapareceu no abismo. O eco do corpo sumindo entre as rochas foi o último som daquela noite. Elias caiu de joelhos, segurando June contra o peito. O sangue dela manchava a camisa dele, mas o olhar dela ainda brilhava. Não fala? Pediu ele, desesperado. Fica comigo, por favor. Ela sorriu de leve. Já fiquei. Desde o dia em que me comprou e me libertou. Ele a abraçou, as lágrimas escorrendo. O vento soprou suave, quase terno, como uma voz sussurrando uma prece antiga. Os primeiros raios do amanhecer começaram a surgir no horizonte. June respirou fundo uma última vez, e o som, aquele som que ela tanto quis ouvir, se misturou ao cantar distante de um rouxinol. Elias ficou imóvel por muito tempo, até o sol nascer por completo, e quando finalmente se levantou, colocou o chapéu, olhou o corpo dela e murmurou: Agora você ouve o que eu nunca soube dizer. Obrigado. O sol nasceu devagar sobre o rancho Kane. O vento soprava suave, trazendo o cheiro doce das flores silvestres que começavam a crescer onde antes havia apenas poeira e cinzas. Elias estava de pé, diante da colina atrás do celeiro, o mesmo lugar onde, meses antes, queimara o ouro e libertara seu passado. Mas agora havia algo novo ali, uma pequena cruz de madeira, e ao redor dela, flores brancas que ele mesmo plantara com as próprias mãos. Elias tirou o chapéu, ajoelhou-se e ficou em silêncio. A terra ainda guardava o calor do dia anterior e o vento sussurrava como uma canção. Nunca pensei que o som do silêncio pudesse ser tão bonito, murmurou ele, olhando o nome que gravara no tronco. June. Fazia 3 meses desde a noite no desfiladeiro. Os homens de Red nunca mais foram vistos. E o rancho, antes vazio, agora estava cheio de vida, não de gado, mas de crianças. Crianças sem lar, vindas da cidade, órfãs da fome e da guerra, que Elias acolhia com a mesma calma com que plantava as flores de June. Ele havia transformado o rancho em abrigo. Chamava-o de Casa do Silêncio, porque ali, dizia ele, até o silêncio tinha voz. Certa manhã, enquanto alimentava os cavalos, uma menina pequena correu até ele. Sr. Kane! Gritou, com o cabelo desgrenhado e os olhos cheios de curiosidade. O vento está cantando de novo. Elias sorriu. Cantando, é? E o que ele diz? A menina fechou os olhos, escutando. Diz... Obrigado. Elias ficou imóvel por um instante. Depois olhou o horizonte e, por um momento, teve certeza de ouvir também. Não com os ouvidos, mas com o coração. Era a voz dela, suave como brisa. Você me ensinou a ouvir, Elias. Agora ensine os outros a falar. No fim da tarde, ele caminhou até o lago. O reflexo do sol tingia a doce água de dourado, e o rancho se estendia atrás dele como um novo mundo. Elias respirou fundo, sentindo o ar puro e a paz dentro de si. Nunca pensei que viver pudesse doer menos que lembrar, disse em voz baixa. De repente, ouviu passos atrás dele. Era Clara, uma das moças que ajudavam a cuidar das crianças. Trazia uma carta nas mãos. Chegou para você, Sr. Kane, vinda da cidade de Fallon. Elias limpou as mãos no lenço e abriu o envelope. Dentro havia uma pequena folha amarelada e um selo de cera. A caligrafia era firme, elegante. Sr. Elias Kane, em nome da comunidade de Fallon, agradecemos pelos donativos e pela acolhida das crianças que perderam suas famílias. Sua Casa do Silêncio é agora um símbolo de esperança. Se um dia vier à cidade, o povo quer-lhe aqui entregar algo que julgamos lhe pertencer. Um pedaço da antiga igreja onde a moça que chamavam de June costumava cantar. Dizem que ela não falava, mas que o som da alma dela fazia até o vento parar para ouvir. As mãos de Elias tremeram. Clara percebeu o olhar dele se perder na distância. Era ela? Não era? Ele assentiu devagar. Era. E ainda é. Clara sorriu. Então acho que ela ainda canta. Elias guardou a carta, olhando o céu. Sim, só que agora o coro é maior. Naquela noite, o rancho estava cheio de risadas. As crianças sentadas ao redor da fogueira, Clara tocando o violão e o som das histórias se misturando ao crepitar do fogo. Elias observava de longe, encostado no batente, com um copo de café quente nas mãos. Ele pensou em June, no dia em que a comprou,
na forma como ela olhou para ele, sem medo, mas com algo que ele nunca esqueceu, com paixão. Ela não o odiara nem o julgara, ela o ouvira, e ao fazê-lo, ensinou-lhe o que era realmente escutar, não com os ouvidos, mas com a alma. O vento soprou mais forte, levantando faíscas, e por um instante Elias jurou ver uma sombra feminina ali, dançando com a luz, o vestido branco movendo-se como o luar sobre a água. Ele fechou os olhos. Obrigada, Elias, a voz murmurou. Agora o silêncio está cheio de som. Ele sorriu. Meses se passaram. A casa do silêncio virou refúgio para viajantes, órfãos e mulheres fugindo da violência. Elias ensinava cada um a cuidar da terra, a ouvir o vento, a encontrar paz naquilo que não se diz. Certa tarde, um rapaz novo chegou a cavalo. Trazia no pescoço um colar de madeira, simples, mas com algo familiar. O senhor é Elias Kane? Perguntou ele. Sou, sim. O rapaz desceu do cavalo e estendeu o colar. Isto era de minha mãe. Ela disse que se um dia eu quisesse ouvir a verdade do mundo, devia vir até você. Elias pegou o colar. Era feito de pedaços de cruz, e no centro, uma pedrinha branca, igual às que ele colocara sobre o túmulo de June. O coração dele apertou. Qual o nome dela, filho? O rapaz sorriu. June. Elias ficou sem ar. Ela tinha um filho? O rapaz assentiu. Ela me deixou com uma família em Fallon. Disse que voltaria quando o vento aprendesse a cantar. Elias olhou o céu. O vento soprava forte. E no som dele, pela primeira vez, ouviu o riso de June misturado ao das crianças. Ele colocou o colar no pescoço do rapaz. Então, acho que o vento aprendeu. Os dois ficaram olhando o horizonte. O rancho, banhado pelo pôr do sol. A vida continuava, mas agora, cheia de som. Elias suspirou, sorrindo. Bem-vindo à casa do silêncio, garoto. Aqui, todo mundo aprende a ouvir. O rapaz sorriu. E o senhor ainda escuta ela? Elias olhou as colinas douradas. Todos os dias, porque o amor, quando é verdadeiro, nunca precisa de voz. O vento soprou mais uma vez, fazendo as flores dançarem sobre o túmulo na colina. E ali, entre o som e o silêncio, a história deles se encerrou. Não como tragédia, mas como promessa, de que até quem nasce no deserto pode aprender a ouvir o coração.